Pessoal, tudo beleza? A gente vai fazer um vídeo hoje aí falando um pouco do porquê que eu escolhi esse motor, né? Que é o motor do C20XE. Na verdade, esse motor que eu tenho aqui é um bloco do que equipou o Cadete, né? Que até onde eu sei é o mesmo bloco. E talvez tenha algum cuidado a mais aí da montadora com o bloco, mas até onde eu li a respeito é só uma questão de liga mesmo. Talvez tenha um pouco mais de cuidado, mas acredito que não, que o bloco seja a mesma coisa. E o cuidado maior mesmo foi a questão do cabeçote, a biela e o pistão que tá aqui, né? Que é esses três aí. Então, pessoal, falando um pouco do motor do Chevette. Primeiro, ele é 8 válvulas, né, 1.4. Ele é um motor bem antigo. Esse motor aqui é dos anos 90. Ele foi projetado por uma empresa chamada Cosworth, que é ela que fez a fundição do cabeçote. Por isso que tem essa questão aqui, ó, do Coscast. Beleza, pessoal? Então existe duas fundições, tem a KS e a Coscast. A KS ela tem alguns problemas de fundição que torna o material dentro do cabeçote poroso e ele acaba se você não usar aditivo, e mesmo que você use, pode vir a dar problema. Aí você vai ter que fazer, pode te dar problema aí em relação a essa questão. Ele pode furar para dentro furar a parte de água para dentro do cilindro de admissão ali, na parte de admissão, né? Que não é legal. E então, assim, evitar, se vocês decidirem comprar esse cabeçote, tentem comprar o Coscash. Então, por que a gente não vai fazer um projeto no motor do Chevette, sendo que tem biela forjada para o Chevette, tem pistão forjado para o Chevette, no motor do Chevette original do carro? Então tem vários motivos. Primeiro, eu não acredito que seja a melhor escolha você fazer um projeto em cima do motor original que está cadastrado no carro. Porque se vinha quebrar, se vinha fazer qualquer coisa, explodir o motor, quebrar tudo, você tá com um problemão na mão. Agora, se esse motor aqui, que seria um motor reserva, se ele quebrar, eu tiro, boto o original e tá tudo certo, entendeu? Eu arco com prejuízo, mas o carro tá andando. Então eu sou a favor de você ter um outro motor, né? E o motor original guardadinho, de preferência original mesmo, para qualquer coisa. Até se você for vender o carro, você bota o motor original, tira tudo e acabou. Beleza, pessoal? Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu não vou fazer nada no motor do Chevette. Quando você vai ver os custos, a biela aí Suzin para colocar no Chevette é 3 mil. Aí você vai fazer a análise de potência, 600 cavalos, vamos colocar aí 600 cavalos, é muito, mas vamos fazer uma coisa, é muita potência e tal, tá, vamos fazer com calma aqui pra gente poder entender. 600 cavalos é muita potência? Tudo bem. Então vamos supor que a gente vai fazer para andar com metade disso. Não seria mais interessante eu andar com o motor preparado para 600 e andar com 300 para eu não ter quebra, para eu não quebrar? Então faria sentido ter a biela forjada. Começa por aí. Então, se faz sentido ter a biela forjada, a gente tem que considerar a biela forjada que tem para o motor do Chevette. A biela forjada para o motor do Chevette são na faixa de 3 mil, de 3 a 4 mil aí, dependendo. 3 mil, se você for ver, você compra uma biela para esse motor aqui de 1.000
1.200 cavalos. 1.200. Então a diferença é muito grande, né? E aí, claro que o custo para isso é maior, mas as coisas começam aí, né? Aí o pistão forjado também é o mesmo preço praticamente, só que aqui é para 1.000 cavalos. Então veja bem, com pistão e biela forjado do Chevette, pistão e biela forjado do C20XE, que é esse cabeçote na verdade, você já tem uma diferença de 400 cavalos, beleza? E aí tem uma questão. Para eu alcançar, vamos botar aí 300 cavalos no Chevette, eu tenho que andar com muita pressão, muito. E já nesse motor aqui não, eu tenho que andar com pouco. Então a questão, se você for fazer uma análise aí, pessoal que anda com o próprio Anderson Dick da Fulltech aí tem um Calibra com 1,5 kg. Eu andava com 1,5 kg no meu Chevette e ele tinha estimado aí 200 e poucos cavalos. Então, se ele fosse taxado, menos destachado, tivesse uma turbina boa, com intercooler aí, talvez teria 300 cavalos. Então, quando a gente fala dessa questão de custo, você andar com uma turbina sempre dando muita pressão, ela vai quebrar. Tá? Se ela não estiver na faixa de eficiência dela, vai quebrar. Então, eu prefiro andar um motor mais eficiente, um motor com mais fluxo e menos pressão, tá? E do que andar com um motor pequeno, com muita pressão, né? Sempre no limite. Beleza, pessoal? Então a questão é essa. Então eu optei por um motor mais eficiente. A eficiência aí, no caso, eu poderia botar um 8 válvulas? Poderia, seria mais barato, bem mais barato. Mas o meu sonho era esse daí, eu tô seguindo o que eu queria, né? Então, por uma questão de eficiência, o 16 válvulas é mais eficiente, mas ele é bem mais caro, tá, pessoal? Ele é bem mais caro, tenham isso em mente. O 16 válvulas do GM, ele vai ser mais complicado e mais caro. Mas ele vai te dar um resultado melhor em potência, beleza? 1,5 kg num motor 8 válvulas aí, a gente já tem alguns pessoal que usa. Também temos 300 cavalos aí nos 2.0 8 válvulas. Beleza? Com intercooler, isso aí já tem vários aí rodando, anda até alguns, esses motores mais modernos, anda até com injeção original, turbo, anda muito bem. Mas eu não queria gastar dinheiro para fazer uma coisa mais ou menos, eu queria gastar para fazer uma coisa, gastar mais, mas gastar bem gastado, né? Vamos dizer assim. Gastar mais, mas para gastar para que eu ficasse satisfeito e feliz com a eficiência do motor. Eu queria um motor eficiente, né? Eu ficava muito triste de andar no meu carro, ele turbo fazia 5 e eu não vinha razão para esse consumo todo, porque quando eu trabalhava na BMW eu andava de M3 que fazia 5 lá. Então, pô, como é que eu tô andando num carro de 431 cavalos e ele faz 5 e o meu carro com 200 cavalos faz 5? Tem um motivo, né? Então, não que claro que o valor dos carros faz a diferença, mas um motor 2.0 lá da uma 320, ele é bem eficiente, grande parte pelo fato de ser 16 válvulas e pelo projeto, né, lógico. Então eu queria um projeto de motor mais eficiente. E o que a GM tem de mais eficiente é esse motor aqui, que eu possa comprar hoje, né? Claro que mais eficiente do que esse aqui seria o motor da Equinox, que é um motor bem moderno, né? Já injeção direta, mas uma injeção que controla injeção direta seria aí 20 mil reais. E aí fica inviável eu ter um motor de 40 mil com uma injeção de 20 mil e no final ele vai me dar 300 cavalos, 260. Então não faz sentido. Então eu prefiro gastar aqui nesse aqui, pistão biela forjada, 5 mil, mas eu tenho possibilidade de chegar a 1.000 cavalos, né? Então a diferença é grande.
Hoje, se você falar assim, mas 1000 cavalos a turbina não vai aguentar. Bom, duas turbinas aí fazendo compound, uma turbina de mancal e uma roletada, você já consegue. Duas turbinas de mancal também vai conseguir, beleza? Uma mandando pressão para a outra, você consegue alimentar esse motor aqui para 1000 cavalos, beleza? Então, hoje em dia, com compound, você consegue com pouco dinheiro, né? O exemplo aí do Miliquina, com pouco dinheiro você consegue, relativamente, né? Pouco, você consegue alimentar um motor aí com muita pressão, beleza? Então, pessoal, eu acho que ficou clara essa questão da escolha. Eu queria um motor eficiente e procurei o mais eficiente possível, né? Então, só para fazer um histórico aí para vocês, o motor do Chevette ele é 1.4, aí depois ele vira 1.6, né? Depois ele vira 1.6S. Aí a Chevrolet pega e começa a desenvolver uma nova linha de motores para colocar o Corsa em produção, né? Depois do Chevette aí, enquanto o Chevette estava sendo fabricado, começou a vir veio o Monza, né? E o Monza veio com esse motor aqui que chama Família 2, beleza, pessoal? O Monza e o Chevette ele tem eles têm uma característica em comum. A distância entre os cilindros aqui, vamos supor que eu tivesse que medir aqui, a distância entre os cilindros, se eu não me engano, é 84. Deixa eu pegar o parquímetro aqui para a gente medir. Bom, pessoal, medir aqui deu 92, 91, né? É porque também a gente não tem como ter. Eu coloquei aqui, deu 91. Então eu não sei exatamente se essa é a referência. Eu li no material do Auto Entusiastas. Tem um post deles lá que fala se eu não me engano, é do misto quente. Aí ele comenta essa questão lá. Tá. O que interessa é o seguinte: eu não sei exatamente se essa é a medida de referência, mas com essa questão da distância entre cilindros, entre centro de cilindros, que eu acredito que seja mesmo esse 84 que eu falei, né? Aqui entre ponta de vela, centro de vela deu 91. Mas pode ser que o cilindro ele fica, como o cilindro aqui, o diâmetro do cilindro ele é diferente, pode ser que seja 84 mesmo. Mas aí teria que pegar o motor montado lá pra gente poder ver. De qualquer forma, então o pessoal usa o cabeçote como ele tem essa mesma característica, eles são motores nessa característica igual, o pessoal usa o cabeçote do Monza no Chevette. Então essa seria uma modificação bem complexa. O pessoal já fez, aí já tem gente que fez, ficou legal. Mas eu não optei por essa questão por não querer usar o motor original do carro. E por não uma questão de ser 8 válvulas e etc. Então, eu não queria 8 válvulas. Então, quais as opções que eu teria? Comprar um motor 1.6, turbinar, entra naquela questão que a gente falou da eficiência e etc. Então, eu teria as opções aí. Eu não queria 8 válvulas, né? Queria um 16. Então, pessoal, quando você opta pelo 16, ele é mais eficiente, mas as peças são mais caras e mais complicadas, tá? É tudo mais caro, tudo mais complicado, tudo mais embaixo, beleza? Então vocês tenham isso em mente. Aí, quais as opções que a gente tem aí de motor GM, né? Eu não acho interessante a gente pegar e coloca um AP 20 válvulas, coloca um AP 16, coloca um Mitsubishi, sei lá, tem várias opções, né? Chevette tem de tudo aí, a gente vê com o motor da Honda, tem várias opções de motor. Se fosse para colocar um motor diferente, eu colocaria um BMW, tá, pessoal? Só que o controle do Valvetronic ali, ele é bem complexo. E eu acho que tudo bate naquela questão. Eu vou gastar muito aqui, mas eu tenho um motor que aguenta até 1000 cavalos.
quando a gente pega um motor BMW, que você vai gastar muito, só para colocar ele para funcionar, e ele não vai chegar a tanta potência assim. Então, eu quero gastar, mas eu quero ter um alvo de potência elevado. Então, qual a opção que eu teria fora fora trocar o motor e ir para o motor GM, né? Então a gente teria 16 válvulas aí, foi quando saiu esse motor aqui, que seria o GSI Vectra Calibra GSI. Vectra GSI e o Calibra, beleza? Como eu falei para vocês, tem dois tipos de cabeçote, tem o Coscast, que é desenvolvido pela Crossroad, e o KS. O KS é uma outra empresa contratada pela GM para fazer o cabeçote, mas ela não fez o projeto, ela só fazia a fundição, beleza, pessoal? Então eu não sei exatamente se o Calibra vinha com Coscast, se o Vectra GSI vinha com KS, não sei dizer. Eu sei que esse carro aqui, esse cabeçote veio de um Vectra, segundo o cara que me falou. Tem uma questão de ano também, que parece que no começo dos anos eles vinham com um virabrequim mais forte e no começo vinha com Coscast e depois passou a vir com KS. Então parece que isso aí é verdadeiro e eu ainda não me especializei nesse ponto aí, que eu não vivo procurando isso aqui, tá, pessoal? Mas dizem que o cabeçote, eu li num livro que os primeiros Vectra vinha com um virabrequim mais forte, com um tratamento melhor. Até 93 parece vinha um virabrequim mais forte. E a chance de vir Coscast é maior, tá? Mas é só uma curiosidade aí. Então, pessoal, as opções que a gente tinha eram esse cabeçote aqui, que é o motor C20XE, que ele foi projetado para ser turbo, e ele vinha com pistão diferenciado por ser 16 válvulas, e como vocês podem ver aqui, né? Ele vinha com essas cavas aqui, ó, para as válvulas, né? Ele vinha com essas cavas. Essa marca aqui, pessoal, é porque em algum momento esse motor já atropelou a válvula, tá? As válvulas já atropelaram o pistão aqui, tá? Isso aqui não é normal. O normal é essa cava aqui. Deixa eu mostrar mais de perto. O normal é essa cava aqui, tá, pessoal? Aí. O normal é essa cava aí, tá? A cava das válvulas. Acho que aí ficou mais nítido. Essa marca aqui de válvula aqui tá errado, tá? A gente nem vai usar esses pistões por conta disso. E essa biela aqui também, que dizem que ela é mais forte, porque na Europa esse motor ele vinha aspirado e turbo. E dizem que essa biela aguenta mais potência, né? Porque afinal de contas o motor tem 150 cavalos originais e não se consegue potência do nada, né? Veio os 150 cavalos originais porque esse motor ele é mais eficiente, tá, pessoal? Então, essa biela dizem que ela aguenta mais potência porque veio no motor do Calibra e Vectra GSI, porque ele já foi projetado para ser turbo, que é o C20 LET, que ele já é turbo. E ele usava pouca pressão, mas ele já era projetado para ser turbo e a montadora não quer que quebre um carro turbo na mão do cliente, né? Então eles fazem sempre com uma boa margem aí de durabilidade. Então, pessoal, outra opção que eu teria seria o 2.0 16 válvulas que sai no Astra GSI, que na verdade ele é baseado naquele cabeçote que sai no Vectra B, né? O Vectra B ele tem um cabeçote um pouco mais tranquilo. O Vectra A sai com esse cabeçote 150 cavalos. Aí o Vectra B ele já sai com um motor 2.0 também. Tem ele 2.2, tem ele com eixo contrarrotante lá embaixo e tal.
e geralmente o CD, né? E ele saiu primeira leva 137 cavalos, que ele é um pouquinho mais, ele é um cabeçote já nacional, não foi feito pela Coscast nem pela KS, né? Não foi feito, desenvolvido pela Cosworth. Então parece que a Chevrolet alemã, que era a Opel, desenvolveu esse cabeçote, meio que falou, não, já está desenvolvido o cabeçote, eu já sei de onde eu posso, o que eu posso fazer. A Chevrolet do Brasil trouxe o Vectra para o Brasil, o Vectra B, que foi uma revolução, né, na indústria nacional. E ele tinha 137 cavalos, também 16 válvulas, 2.0 no começo, um pouco mais taxado aí, né? Os primeiros. Só que o pessoal reclamava que ele era um motor para girar, que tinha pouco torque embaixo, o Vectra era um carro pesado, o câmbio era longo. Então, esse motor aqui, ele é um motor que o pessoal fala que é meio ruim, que ele é fraco de baixa e tudo. Claro, é um motor feito para rotação, ele tem uma taxa de compressão alta, tá, pessoal? Pelo que eu li aí, 10.8 é uma taxa alta. Tem alguns locais aí que fala que é 11, mas a gente teria que medir, né? De qualquer forma, é uma taxa alta, o Chevette a taxa é 7, 7,5, né? Então é uma taxa baixa, considerando ainda que quando você usa, isso é taxa estática. Quando você usa o motor, tem a taxa dinâmica, que aí às vezes acaba que a taxa cai mais ainda. Então, dependendo do caso, né? Esse daqui não, ele já tinha uma taxa alta. Se a taxa caísse em funcionamento, ela ainda ia ficar alta. Beleza, pessoal? Então tem uma diferença entre taxa estática e taxa de compressão dinâmica. Taxa de compressão estática é uma coisa, taxa de compressão dinâmica é outra. Mas de qualquer forma, a taxa de compressão está diretamente envolvido com a eficiência do motor. Então, só pela taxa ele já seria mais eficiente. Por que que eu não optei pelo uso do cabeçote 16 válvulas do GM Nacional, que seria o Vectra B, que equipa os Astra GSI, Vectra CD de 97 para frente, e depois ele passa para 136 cavalos que vai cair na potência. Não sei precisar a potência que ele cai, mas ele vai caindo para 120 alguma coisa e sai nos Vectra GSI, nos Astra GSI aí no final, que para mim foi quando a Chevrolet acabou, que foi o Astra GSI, que ela perdeu um pouco do que ela tinha de fantástico, que eram os motores. E 16 válvulas. E aí, pessoal, o 2.0 que sai no Astra, ele é um motor muito bom, mas o que pega é a questão de peças para ir para o motor, tá, pessoal? Então esse cabeçote nacional ele não tem peças com tanta facilidade quanto esse cabeçote aqui, e ele é um pouco mais voltado para desempenho. Como eu queria mais potência, eu optei por esse cabeçote. Então esse cabeçote aqui eu tenho mais facilidade de encontrar válvula, comando de válvula, sede de válvula, válvula em si, comando, né? Ele já usa aquele sistema ali de ser uma injeção sequencial com sensor de fase ali na parte traseira. Então eu optei por esse cabeçote, por ele ser um motor mais eficiente e por ele ser um motor de maior potência da linha, mais voltado para desempenho, né? Então foi por isso que a escolha. Mas saibam que ele é um motor mais caro, bem mais complexo, e que a gente vai gastar bem mais por isso. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E quem souber quiser acrescentar mais alguma coisa, bota aí no comentário, tá? Segue a gente lá no Instagram. E foi um papo breve aí pela essa questão do cabeçote. E depois a gente vai fazer um vídeo falando do bloco, beleza? Do bloco lá, alguns detalhes, closed deck, open deck e algumas outras coisas lá que eu li a respeito,
para decidir a escolha, para decidir, né, qual motor usar no Chevette. Então, até o próximo. E quem gostou aí, dá o like, né? Divulga pro pessoal, compartilha. E até o próximo. Valeu!